Afinal, o que é o método Repõe? Eu sou o Renan. Nesse vídeo eu vou explicar para você tudo que você precisa saber sobre a metodologia de resgate do potencial emocional. De onde surge o método Repõe? O método Repõe surge da minha própria história, da minha história de superação. Depois de ficar tentando eliminar as minhas perturbações emocionais, que não me deixavam, vamos dizer assim, simplesmente ter uma vida normal, né? Que eu acho que todo mundo quer quando está perturbado emocionalmente. Eu decido por si só, por mim mesmo, ir atrás da solução do meu problema, porque tudo que eu estava fazendo não estava funcionando. Então, depois de ver muita coisa que não estava dando certo para mim, e que na verdade eu só fui saber que não era certo quando eu encontro a forma certa de fazer, até então eu achava que aquilo estava certo e que eu era a pessoa errada, eu era incompetente, eu era incapaz, eu que estava fazendo errado e que todos os profissionais, os livros, os cursos que eu fazia, eles estavam certos, mas eu que não conseguia absorver aquilo que eles me traziam. Então o método surge disso, de uma frustração, de uma inquietação, de um inconformismo. Eu não me conformava com a minha situação emocional, eu não me conformava com o rumo que a minha vida estava seguindo, e eu decido assumir as rédeas do meu processo e eu começo a investigar o que de fato funcionava e o que não funcionava, e a partir disso eu começo a me deparar com situações, com técnicas, eu começo a me deparar com conhecimento, principalmente conhecimento, que me levaria então a pensar a ponta do novelo que fez eu construir o método de resgate do potencial emocional. E qual a garantia de que o método Repõe é uma solução, né? De que ele funciona além de tantas outras coisas, milhares de coisas que existem por aí para ajudar as pessoas com problemas emocionais? Bom, além de mim, da minha esposa, eu posso citar vários exemplos aqui e depois eu vou mostrar para vocês, explicar o que é de fato o método para você entender melhor. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Você com certeza vai conseguir sacar do porquê que os outros métodos não funcionam. Então imagine que você tem uma parede na sua casa com um bolor. A parede com bolor, para que você elimine aquele bolor, você precisa identificar da onde vem aquela umidade, certo? Você precisa saber, bom, tem algum cano estourado na parede, a base, o alicerce, o baldrame, né? Que não foi feito corretamente, está fazendo subir umidade pelas paredes. Então, naturalmente, quando a gente tem uma parede com bolor, a gente precisa identificar a causa do bolor. Não adianta eu simplesmente ir lá e pintar a parede. Talvez você já deva ter feito isso. Eu nunca fiz, mas já vi pessoas fazerem. Pintar a parede com bolor, o que acontece quando a gente pinta uma parede que está úmida? Não precisa nem estar com bolor, né? Se tiver úmida apenas, a tinta vai desplacar, a tinta vai se soltar. Ela vai durar muito menos tempo do que duraria quando eu pinto uma parede perfeita para receber pintura. E às vezes a tinta nem recebe, quando a parede está umedecida, ela nem recebe a tinta. Não é isso que acontece? Então, por que eu estou te dando esse exemplo? Quando tem problemas emocionais, imagina que ele é perturbações emocionais, imagina que ele é o bolor. Imagina que as suas perturbações emocionais de angústia, ansiedade crônica, que não deixa você trabalhar direito, faz você se sentir improdutivo, disperso, ou simplesmente traz aquela sensação de vazio, você não sabe mais quem é você quer achar um rumo para a vida. Enfim, imagina que você, nessa situação, é a parede embolorada. Quando eu vou lá e pinto a parede, não dá errado. Quando eu pego você e pinto você, o que é pintar você com as suas perturbações emocionais? É eu tentar colocar em você algum senso de positividade, é eu tentar mudar algum comportamento. Se você está desfocado, vamos criar uma planilha para ter mais foco, mais organização, mais disciplina. Isso vai fazer você ser mais produtivo. Ou quando você está angustiado, pense em algo positivo. Quando você está ansioso, respira fundo, medite. Vai passar meia hora depois ou um dia depois, você vai estar angustiado, vai estar desfocado, vai estar ansioso de novo. Então, meter tinta em parede embolorada é a mesma coisa que você tentar mudar algum comportamento ou fazer algo superficial que não vai na causa do problema, que não ajuda você de forma definitiva. Só alivia, só esconde o bolor, só esconde as suas perturbações emocionais. Alivia por um tempo e depois volta tudo de novo. Isso quer dizer o quê? Que a maioria dos métodos e técnicas que existem por aí, até de alguma forma, vamos dizer assim,
prejudicados pela positividade tóxica, né, que todo mundo tem que ficar sempre feliz e alegre o tempo todo, elas vão muito para o lado da ressignificação. Elas vão muito para o lado de eu pegar um fato, que é uma parede embolorada, e tentar transformar em algo positivo. Um fato concreto de que tem, por exemplo, tristeza, nojo, raiva, ódio, eu tentar ressignificar, mudar aquilo. Mas não porque aquilo é diferente. Aquilo, é tristeza, é raiva, é ódio, é nojo. Mas eu tento falar, não, vamos olhar de um ponto de vista diferente. Mas um ponto de vista que não é seu. Um ponto de vista que não é a verdadeira história que ocorreu, a verdadeira percepção. Um ponto de vista que não está ligado com a verdade, está ligado com aquilo que eu acho que deveria ser. Ou que é melhor que seja para que eu não sofra. É melhor que seja para que eu não fique triste ou desanimado. Então eu vou lá e pinto essa parede com bolor. Eu pinto essa verdade original que está enraizada de sentimentos indesejados, mas para que eu não sinta eles, eu vou lá e dou uma camuflada, eu dou uma pintada, faço uns coraçõezinhos nele. Obviamente de forma lúdica que eu estou falando para você, mas eu tento mudar aquilo que de fato ocorreu na vida. E aí isso faz com que eu não me depare com o que de fato compõe a minha história de vida, o que de fato faz parte das minhas etapas. Mas, Renan, o que tem a ver você garantir que o produto, que o método repõe é eficaz e os outros não, com essa questão de você olhar para a verdadeira história da sua vida, sua verdade original, o que de fato tem? Então tá, quando nós somos criança, nós tendemos a ressignificar o tempo todo. O que é ressignificar? Se o seu pai te rejeita, se você percebe ou sente que o seu pai gosta menos de você e gosta mais de um primo, por exemplo, você tende a passar por cima desse sentimento. O que é passar por cima desse sentimento? Você tende a ignorar. Você tende, por exemplo, não, meu pai lógico que me ama, ele é meu pai. Lógico, jamais ele vai gostar mais de um primo do que de mim. Então, esse movimento que a criança tem por natureza, por si só, é um processo de ressignificação. Acontece que quando a criança está rodeada de adultos preparados para ajudar ela a integrar em si mesmo, ajudar ela a se entender o que está acontecendo ali na vida dela, essa criança é capaz de encarar uma certa realidade de que o pai, por exemplo, tem mais afinidade com o primo do que com ela mesma. Então ela conseguir sustentar isso, ela conseguir integrar isso em si mesma com a ajuda de um adulto e com a ajuda de qualquer pessoa que seja, isso por si só faz com que ela desenvolva a sua capacidade de sentir. Então olha que interessante, de uma questão de bolor para a verdade original, a gente chega na capacidade de sentir. E aí eu conecto com um livro do Antônio Damasio. Por que eu conecto com o livro do Antônio Damasio, A Estranha Ordem das Coisas? Esse livro fala muito do processo das origens biológicas. Quando a gente olha para a biologia como um todo, para tudo que tem vida na face da Terra, existe algo que faz a vida impulsionar, a vida seguir em frente. Eu não estou falando de vida humana, qualquer vida, uma planta, colocou o brotinho de feijão no algodão na terra, o que faz aquilo crescer? A gente entra num processo biológico, a gente pode falar aqui da homeostase. Então, foi identificado que, por exemplo, em bactérias sem núcleo, que são bactérias mais simples, eu não vou entrar em dados técnicos aqui, mas esse livro, por exemplo, traz pesquisas que mostram que bactérias são capazes de se juntar, mesmo bactérias de diferentes tipos, todas elas sem núcleos, para que elas derrotem outro grupo de bactérias. O que eu quero dizer com isso? Faz com que elas se comportem socialmente. E o que faz elas se comportar assim é um impulso para a vida. O impulso não só, e agora que é muito importante, não só para sobreviver, mas para prosperar. E prosperar não é dinheiro no bolso. Prosperar é melhorar as condições atuais. Prosperar é não só sobreviver, porque se você cortar agora minhas duas pernas, meus dois braços, eu vou sobreviver. Mas eu estou melhorando as minhas condições? Não, eu estou piorando as minhas condições. Então, sobreviver não é tudo para os organismos vivos na face da Terra. Os organismos, eles se guiam pelo processo homeostático, que está ligado a sobreviver e prosperar. E isso é fundamental. E agora eu vou ligar toda essa história do porquê da verdade original.
A gente não está falando aqui sobre reprimir sentimentos? Quando eu inibo a minha capacidade de sentir, negando algo que me aconteceu, não querendo enxergar ou sentir ou perceber de forma mais clara aquilo que passou comigo, eu estou bloqueando a minha capacidade de sentir. E o que tem a ver com as bactérias? As bactérias, elas sentem, entre aspas, porque elas não têm cérebro, né? Óbvio aqui, mas elas sentem através da emissão e recepção de elementos químicos, diversos elementos químicos. Então, se uma bactéria ela se atrai pelo elemento químico de zinco, por exemplo, então ela se atrai, ela percebe esse elemento de zinco, ela se atrai, faz ela se movimentar, ir na direção de. Mas se ela se repele em função de um elemento de enxofre, ela vai embora, o enxofre chega, ela vai embora. Então isso é o sentir, que é o perceber, ela percebe através de captação desses elementos pelo processo químico e elas ou vão ou vêm para perto desse elemento. Então, ou vão ou vêm para perto de outra bactéria, por exemplo. Isso seria o sentir da bactéria. Nós também temos isso. O que nos faz se comportar é o processo de sentir. Então, percebe que as coisas vão se linkando? Então, nesse livro, através do entendimento de como que a vida se movimenta, como que a vida como um todo se movimenta através do processo de sentir, eu trago para você o que faz com que o elemento sentimento leva você a estar estado de perturbações emocionais. Nada mais é uma disfunção, uma má funcionalidade do que eu chamo de CRM homeostático. O C significa comunicação, que é a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo dentro da gente e conseguir traduzir através dos sentimentos e através dos pensamentos, através daquilo que a gente conhece. Então, se eu estou com dor de estômago, eu sinto a dor de estômago, logo eu consigo verbalizar. Doutor, estou com dor no estômago, parece que tem alguma coisa que está corroendo o meu estômago. Se eu estou com dor no meu ombro, logo tem uma inflamação no meu ombro, logo eu sinto a dor e eu consigo comunicar, eu consigo expressar mentalmente aquela dor. Então, o sentimento nada mais é do que uma expressão homeostática do que se passa dentro de você. E o processo homeostático dentro do seu corpo é toda a movimentação, seja de bactérias, seja de hormônios, todo o processo químico, todo o processo neural, tudo que acontece dentro de você, seu coração batendo, é um movimento. Isso é homeostase, isso é vida. Lembra a bactéria? Ela se une, se junta, vai embora. Isso é movimento. Tudo que se emociona dentro de você está ligado à homeostase, está ligado a um impulso natural da vida de sobreviver e principalmente de prosperar, melhorar aquilo que a gente tem. Então tá, quando o meu CRM homeostático primeiro diz para você que a comunicação não vai bem, pode ser uma das primeiras falhas, a falta de comunicação ou a má comunicação entre aquilo que se passa dentro do seu corpo e aquilo que você consegue traduzir de forma racional, de forma de percepção. Eu estou com angústia. Algumas pessoas nem sabem o que é angústia. Elas simplesmente sentem um embolo aqui no peito, sente uma vontade às vezes de chorar, ou confunde angústia com ansiedade, que se confunde mesmo. Então elas não conseguem expressar, ou seja, a comunicação do CRM homeostático não vai bem. E o que é o M? O M é a mobilização. Eu não disse que as bactérias se juntam? Elas se mobilizam, elas se propõem, elas vão lá e fazem, elas se juntam para derrotar outras bactérias, elas se comportam socialmente, tudo por causa do processo homeostático. Não é diferente com você. Você, quando está no trabalho, alguém que você não gosta, você se junta? Não, você repele. Mas eu tenho que fazer a social. Sim, você vai fazer o mínimo necessário, mas não é com essa pessoa que você vai querer comer uma pizza na sexta-feira à noite, não é verdade? Ou seja, você está se comportando exatamente como uma bactéria que não tem cérebro. Então, quando eu penso que se uma bactéria que não tem cérebro, ela não sente, ela se movimenta através de um processo de emissão e recepção de elementos químicos, mas eu sinto porque eu tenho meu cérebro, caramba, eu sou muito mais complexo do que uma bactéria. O que tem em comum nesse movimento de uma bactéria e no meu movimento, ou seja, na minha movimentação? De novo, é o sentimento. Percebe que mais uma vez a gente chega no sentimento? Então, o sentimento que vai me mobilizar para brigar com você no trânsito ou não, caso você feche e bata no meu carro, me feche na rua. É o sentimento que vai me mobilizar
para que eu trate você bem ou não no trabalho, ou para que eu convide você ou não para comer uma pizza em casa. É um sentimento. E, de novo, a gente conecta o C da comunicação, o M da mobilização, nos sentimentos. Aí eu tenho mais uma referência, que é o R do CRM, a regulação. A regulação nada mais é da minha capacidade de sustentar o que está se passando dentro de mim. O que acontece dentro do meu corpo, seja angústia, seja raiva, ódio, alegria, tudo o que está acontecendo dentro do meu corpo é um processo emocional. Como que eu consigo sustentar isso? Por exemplo, um exemplo bem típico, o coração está batendo disparado, 200 BPM, 200 batimentos por minuto, já explodiu o coração do cara. Ele está conseguindo sustentar? O coração não segurou as pontas, segurou na curva ali, entrou com o carro na curva quente. Está segurando? Ah, segurou. O coração dele segurou. Ele conseguiu regular, sem tomar remédio, sem exercício físico. O coração disparou, mas voltou. Ele regulou homeostaticamente, vamos dizer assim, o equilíbrio do coração. Voltou no batimento normal. Então, com os nossos sentimentos não é diferente. Quando eu estou em estado depressivo ou em estado de ansiedade, eu consigo regular internamente por si só, sem comer desenfreadamente, sem me viciar em sexo, em drogas, sem sair acelerando o carro, sem me envolver com questões, com situações que geram adrenalina, sem precisar ficar buscando situações para que eu regule as minhas cargas emocionais. Se eu consigo, o R do CRM homeostático está indo bem. Então, eu tenho o C comunicando bem, percebo o que está acontecendo no meu corpo. Eu tenho o M funcionando bem, que é a mobilização. Os meus movimentos, eles vão de encontro, eles estão coerentes com aquilo que eu desejo para mim. Pô, eu quero ser um pai bacana, um esposo bacana. Os meus movimentos estão coerentes para aquilo que você deseja e valoriza para você? Sim. Ah, não, eu sou tranqueira, só faço merda, mas eu não gostaria de fazer isso. Ou seja, o seu movimento, a sua mobilização não está de acordo com aquilo que você gostaria. Significa que algo dentro de você está mobilizando você para fazer algo oposto daquilo que você deseja. E o R, né, a regulação, está regulando bem, está segurando a onda ou está precisando encher a cara, está precisando tomar muito remédio, está precisando sempre de alguma coisa externa para ficar bem. Cigarro, seja lá o que for. Ou simplesmente ficar falando de você mesmo para os outros. O que está acontecendo com você? Você consegue segurar a onda internamente ou não? Depende sempre de algo externo. Então não está regulando bem. Tudo isso a gente se conecta com o processo de desenvolvimento das perturbações emocionais. Quando a gente reprime na infância aquilo que poderia ter sentido, aquilo que deveria ter sentido, quando a gente se desconecta da nossa verdade original, que é tudo que acontece na nossa vida, nós estamos danificando o nosso CRM homeostático. Nós estamos danificando a comunicação porque meu corpo está sentindo aquilo que está acontecendo. Meu corpo está sentindo nojo daquilo que meu tio fez para mim, daquilo que meu pai fez para mim, minha mãe fez para mim. Mas eu não posso sentir. Então eu pego aquela comunicação que está brotando do meu corpo, que é um sentimento de nojo, e podo ele. Eu podo uma vez, 2 vezes, 3 vezes e infinitas vezes. É isso que as crianças fazem. E a gente começa a conectar de novo toda essa explicação. E uma vez que eu vou podando essa comunicação, eu vou danificando a minha capacidade de sentir. Eu vou danificando a minha capacidade de regular, a minha capacidade de me mobilizar na direção das coisas que eu desejo, da forma como eu valorizo a vida e gostaria de viver. E tudo isso faz com que o meu CRM homeostático, que é a capacidade natural que a gente tem de sentir e se movimentar através dos sentimentos, assim como as bactérias, que não têm cérebro, fazem. Nós vamos perdendo essa capacidade. Uma vez que eu perco essa capacidade na infância, eu vou desenvolvendo uma vida com o meu CRM homeostático funcionando malemar ou não funcionando bem. Acontece que na vida adulta, esse CRM homeostático vai fazer falta. E por que ele faz falta? Ele faz falta porque a rotina da vida, a dinâmica do dia a dia de qualquer ser humano, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do planeta, demanda um potencial emocional bem desenvolvido. E aí a gente começa a entrar no potencial emocional. O que é um potencial emocional bem desenvolvido? É o potencial em que o CRM homeostático está funcionando. Ou seja, se eu tive competência através de outras pessoas para me ajudar a desenvolver meu potencial emocional
desde a primeira infância até minha adolescência, se eu consigo regular, se eu consigo me mobilizar, se eu consigo comunicar, entender a comunicação que está acontecendo dentro de mim, significa que o meu CRM homeostático vai bem. Se eu não tenho uma percepção muito boa de mim, não sei muito bem quem eu sou, tenho uma baixa autoestima, sofro com as perturbações emocionais, meu CRM homeostático vai mal, não está funcionando bem. Então o potencial emocional, ele está deformado ou não em função daquilo que aconteceu nas suas etapas de fabricação, nas etapas de fabricação das suas partes, que são as suas idades, 1, 2, 3 anos, assim vai, seguindo ao longo da vida. E disso tudo surge uma necessidade. Tá, meu CRM homeostático não vai bem, meu potencial emocional não está funcionando bem. Renan, como que eu resolvo isso? Eu me identifiquei com isso. Eu não consigo regular muito bem, essa parte da comunicação também, eu não consigo entender o que se passa dentro de mim e muito menos me mobilizar. Eu estou sem foco, eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer, eu nem faço as coisas. Então, o que eu faço para resolver? É aí que a gente entra numa ferramenta que a gente precisa ir lá e resgatar o seu potencial emocional. A gente precisa consertar, apertar os parafusos do seu CRM homeostático. O que é apertar esses parafusos? O que é essa ferramenta? São as 3 forças da superação. Todo o processo de superação de perturbações emocionais, vou repetir, todos os processos de superação das perturbações emocionais vai envolver essas 3 forças de superação, que eu chamei dentro de um bloco de dinâmica da superação. Essa dinâmica vai estar presente em todo o processo. São as 3 forças que fazem com que qualquer pessoa, usando qualquer tipo de técnica, isso é muito importante, usando qualquer tipo de técnica, supere as suas perturbações emocionais. Tá, e quais são essas forças? Vamos falar da força de tração. A força de tração, ela está normalmente presente em todos os processos. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. A força de tração nada mais é do que conhecer, então eu pego o que está fora, eu trago, passei a conhecer. Oxe, conheci esse negócio das bactérias aqui, hein, Antônio Damasio? Eu conheço para reconhecer dentro de mim. Uma coisa é eu conhecer algo, outra coisa é eu reconhecer. Provavelmente você assistindo esse vídeo, você pôde reconhecer dentro de você, reconhecer em si mesmo alguma coisa que eu falei que você não conseguia nomear. Ou seja, tinha algo solto dentro de você, algo que você percebia e já sabia que era mais ou menos assim ou assado. Ao escutar eu falando, ao obter esse conhecimento, você pôde reconhecer dentro de si. Ou seja, você deu nome aos bois daquilo que estava meio perdido dentro de você, você passa a reconhecer, o que ele está falando é isso, pô, agora eu entendi. Assim como quando eu me deparei com o livro da Alice Miller, né, lá em 2020, quando eu pego a pontinha do novelo que vai me levar para a construção do método, eu estava já sentindo, percebendo como que ia ser o processo, não sabia muito bem o que deveria acontecer, aí a minha esposa me apresenta o livro A Revolta do Corpo, da Alice Miller, e aí então eu pude reconhecer tudo aquilo que eu já percebia dentro de mim, tudo aquilo que já estava dentro de mim, que eu já sabia que estava certo ou errado, que eu estava sendo mal conduzido ou algumas vezes bem conduzido, e aí então eu reconheço tudo aquilo e dou nome aos bois. Eu organizo aquela bagunça dentro de mim. A força de tração é isso. E por que a tração, Renan? Tração, assim como no carro, né? Quando você vai pedalar, você está tracionando, você está dando força para aquilo, você está colocando aquilo para se movimentar. E é através dessa técnica, através dessa ferramenta, da tração, conhecer para reconhecer, que eu me coloco dentro da dinâmica da superação, que eu faço com que essa dinâmica flua, faz com que a dinâmica de fato seja um movimento dinâmico de coisas que vão acontecendo dentro do processo e que eu entre no processo de superação. Então vamos lá. Da força de tração, eu conecto com a força de impulso. O que é a força de impulso? Pô, tração não é a mesma coisa que impulso? Não. Por que não? Porque tração, eu estou falando de um ato de fazer. Eu vou colocar o movimento naquilo, eu vou tracionar essa fita, eu vou dar tração, vou colocar movimento nela, que é a busca do conhecimento para reconhecer algo em mim, né? Isso tudo ligado às nossas memórias emocionais. A força de impulso, nós temos 2 tipos de força de impulso. Uma que é o impulso dos sentimentos presente e a outra do impulso do sentimento de reconforto. Mas o que é isso? É o sentir para reconectar. Eu não disse para você que o CRM homeostático envolve comunicação, a regulação e a mobilização? Então, a comunicação
nada mais é do que eu saber o que está acontecendo, eu entender da melhor forma possível o que está se passando dentro de mim e conseguir expressar aquilo com maior clareza. Eu ter conhecimento, eu conseguir comunicar o que se passa dentro do meu processo homeostático, dentro das minhas emoções e sentimentos, certo? Então tá, a força de impulso, que é sentir para reconectar, eu vou trabalhar principalmente esses 3 pontos do CRM homeostático. Eu começo trabalhando com o sentimento presente, sentir para reconectar. Eu vou começar a apertar os parafusos do CRM homeostático, dando voz para aquilo que está acontecendo agora em torno dos seus sentimentos, em torno dos meus sentimentos. Então, o que está acontecendo agora? Por mais que sejam percepções soltas ou distorcidas do que se passa dentro de você. Renan, mas meu CRM homeostático não vai bem, como que eu vou usar o que está dentro de mim? A gente tem que começar por algum lugar, não tem? Por isso a gente usa o sentimento presente. Então o que é o sentimento presente? Ah, eu tô com um embolo aqui no peito, ou eu tô com um vazio aqui, uma sensação de que falta algo, não sei muito bem o que é, ou eu sinto que eu sou incapaz, que minha vida não tem saída, estou querendo dar cabo na minha vida, quero abandonar a família. A gente usa todas essas percepções e sentimentos que eu dou o nome de força de impulso do sentimento presente. E a partir desse sentimento presente, usando a força de tração, a gente vai entrando na dinâmica da superação. E aí tem um terceiro elemento que é a força de direção. O que é a força de direção? Quem que dirige esse negócio todo? Quem que tem que estar no comando desse negócio todo? Eu? Claro que não. Eu no meu processo, mas no seu processo é você. É você que vai usar a força de direção, que significa mediar para resgatar. Então, recapitulando, força de tração, conhecer para reconhecer. Força de impulso, sentir para reconectar. Você vai reconectar partes do CRM homeostático que não estão funcionando bem. E a força de direção, mediar para resgatar. Mediar para resgatar. Tudo isso é para a gente consertar o CRM homeostático, resgatar seu potencial emocional que está em estado de deformidade. Na força de direção, é importante que seja você a pessoa que vai dirigir isso, que vai mediar isso, porque ninguém melhor do que você sabe da sua história. Não adianta você depositar em outras pessoas, em outros heróis por aí, que tirem você dessa situação, que façam a mediação, sendo que é você que passou por todas as etapas do processo de fabricação das suas partes que levou você a ser quem você é hoje. As pessoas, os terceiros, livros e cursos, eles são um suporte, assim como eu sou um suporte para os meus alunos, eu sou um suporte para você, mas não sou eu que vou mediar, eu vou te ensinar a mediar. Isso é muito importante porque terceiros, cursos e técnicas, eles vão tender a imputar em você dogmas e convicções que vão atrapalhar o seu processo de superação. E você deve fazer mediação porque ninguém melhor do que você para se conectar com a sua verdade original, com a sua verdadeira história, daquilo que realmente aconteceu com você, que a gente começou a falar no começo desse vídeo, que nos leva a desenvolver perturbações emocionais, a repressão da verdade original, a ocultação, a distorção da verdade original. A repressão da verdade original, a ocultação, a distorção, a generalização da verdade original. Tudo isso fazendo com que a gente crie processo de deformação no nosso potencial emocional, vai fazendo com que o nosso CRM homeostático vai entrando em estado de má funcionalidade ou mau funcionamento. Então eu tenho as 3 forças de superação, que é a minha ferramenta para consertar o meu CRM homeostático. E daí? Eu tenho essa ferramenta e como que eu conserto? O conserto tem, vamos dizer assim, uma etapa, eu vou dizer uma etapa fundamental para que ele aconteça. É a mesma coisa de limpar a caixa d'água sem esfregar a caixa d'água. Você não vai limpar, não adianta tacar água na caixa d'água, já tem água ali, você vai ter que pegar, tacar cloro, vai ter que limpar. Ou seja, existe algo fundamental para que você limpe a caixa d'água. Existe algo fundamental para que você resgate seu potencial emocional. Não basta só ter as 3 forças de superação, não basta entrar dentro da dinâmica da superação, não basta. A coisa fundamental está em torno da verdade original. É a verdade original que traz o ponto de vista da emoção. Se eu perco essa noção da verdade original, se eu esqueço a verdade original, não quero olhar para ela, não quero saber da minha verdadeira história, esquece. Não adianta você ter qualquer tipo de ferramenta, não adianta nenhum curso, nenhum livro, nada. Tudo está em torno da verdade original.
o ponto de vista da emoção. Não o ponto de vista de você, adulto hoje, não o ponto de vista do terapeuta, do livro, da técnica, não. Aquilo que de fato lhe ocorreu, que está em torno daquilo que você sentiu em determinada época, aquilo que você percebeu em determinada época, aquilo que você traz de percepção daquela idade, do ponto de vista daquela idade, não de você adulto hoje. Porque você adulto hoje, você vai olhar, eu era só criança. Pronto, já ferrou com o seu processo. Como que você olharia então para uma situação do ponto de vista da emoção? Tá, eu quando tinha 6 anos de idade, me aconteceu isso, olhando para aquele, me conectando com esse ponto de vista da emoção, com essa parte minha de 6 anos, eu trago as seguintes percepções e sentimentos. Eu trago a seguinte carga emocional. E aí então narra do ponto de vista daquela criança de 6 anos, não de você adulto hoje. O que você percebe hoje de adulto só está fazendo com que você se mantenha dentro das perturbações emocionais. O que o terapeuta faz você enxergar com a visão de adulto só faz com que você se desconecte cada vez mais do seu ponto de vista da emoção. Só faz com que o seu CRM homeostático fique cada vez mais em estado de má funcionalidade. Então tudo está em torno do ponto de vista da emoção que está ligado à sua verdade original. Então o que a gente viu nesse vídeo? Vamos começar de trás para frente. Nós vimos que o ponto crucial do processo de superação é a verdade original, é o ponto de vista da emoção. Antes disso, nós vimos que as 3 forças da superação compõem a dinâmica da superação. É essa dinâmica da superação que faz você acessar a verdade original, que faz você fazer o resgate de fato, faz você resgatar seu potencial emocional em estado de deformidade e consertar seu CRM homeostático. A gente viu que antes da dinâmica da superação, nós temos algo que nos leva a entrar em estado de deformidade e que gera as perturbações emocionais, que está ligado a um processo de deformidade que danifica o seu CRM homeostático, que impede você de se comunicar consigo mesmo, você de perceber, ter as percepções daquilo que acontece no seu corpo, de regular internamente as demandas emocionais do dia a dia, faz você ser incapaz por si só de seguir uma vida sem encher a cara, sem se viciar, sem tomar remédio, sem conseguir segurar a onda. E nós vimos também que o seu movimento, né, o M do CRM homeostático, que está ligado à movimentação, à mobilização, que os seus comportamentos podem estar indo contra aquilo que você deseja, aquilo que você gostaria, tanto que você acredita ser correto, mas aquilo que você valoriza também para a sua vida e para a vida da sua família como um todo. E nós vimos que o CRM homeostático está diretamente ligado ao processo da homeostase, que todas as vidas no planeta Terra são impulsionadas por ele. Tem um impulso não só de sobreviver, mas principalmente de prosperar, que é melhorar o entorno, quer fazer com que as coisas... não basta eu estar apenas comendo farelo de gado para eu sobreviver. Não, eu quero melhorar essa comida, eu quero melhorar o meu entorno, eu quero melhorar a minha casa. Então nós vimos que a homeostase impulsiona qualquer ser vivo, desde uma bactéria até nós, seres humanos, seres mais complexos, com um sistema cerebral mais complexo, com uma capacidade de discernir, uma capacidade de criação. E essa é a base do método Repõe. É muito importante dizer para você que eu não inventei a roda com o método Repõe. Eu simplesmente juntei conhecimentos que já estavam disponíveis na literatura, em autores como Alice Miller, John Bowlby, Antônio Damasio, por exemplo. E então eu juntei todos esses conhecimentos e vi aquilo que funcionava e não funcionava e traduzi aquilo para o meu processo de superação e construí o método Repõe. Eu só consegui traduzir todo esse conhecimento e o meu processo de superação dentro de um método que qualquer pessoa pode utilizar. E essa é a história de onde surge o método Repõe, de resgate do potencial emocional. Te vejo nos próximos vídeos.